Hoje em dia, uma máquina CNC é considerada uma ferramenta de alta precisão e com possibilidades infinitas de aplicações. O único problema é que essa maravilha da tecnologia ainda é muito difícil de ter acesso, ainda mais ter uma em casa, pelo seu alto custo de aquisição e mão de obra especializada. Por isso, meu projeto de TCC da faculdade foi o desenvolvimento de uma máquina CNC que fosse pequena, robusta, barata em comparação com as opções de hoje, de simples uso para que qualquer um possa aprender e usar, e que tenha diversas funções para ser realmente uma máquina digna de se ter em casa. Vamos começar do começo. Uma máquina CNC, que significa controle numérico computadorizado, basicamente é uma máquina controlada por computador, onde você pode fazer todo tipo de coisa, desde cortes com formatos diferentes até esculturas e talhamento. Na verdade, o céu é o limite em suas aplicações. Nossa ideia era criar uma máquina primeiramente compacta o suficiente que coubesse em cima de uma mesa ou bancada, ocupando o mínimo de espaço possível, mas tivesse uma área útil boa. Por isso, decidimos fazê-la no modo cabeçote móvel, onde a ferramenta de corte se movimenta e a peça fica fixa na mesa. Isso nos dá uma relação área da máquina versus área útil muito melhor do que se fosse a ferramenta fixa e a peça em uma mesa móvel. Nós queríamos também que pudesse cortar não só madeira e outros materiais moles, mas também metais como alumínio e latão. Por isso, fizemos uma estrutura de alumínio robusta que aguentasse todos os esforços sem se deformar. Outro foco na concepção era que fosse uma máquina barata de se construir e que pudesse ser feita em uma casa ou pequena oficina, com o mínimo de ferramentas possíveis. Por isso, decidimos usar o máximo de peças prontas, usando componentes de tamanho padrão, perfil de alumínio, que já vem cortado no tamanho, e, como ferramenta de corte, acoplamos uma tupia. Isso tudo fez com que a montagem da máquina fosse relativamente simples, como se fosse basicamente montar um Lego gigante. O único componente que não veio pronto foi a chapa de alumínio para a estrutura. Isso tivemos que comprar a chapa e mandar cortar por fora. Mas aí, as peças já vieram prontas, com todas as furações, acabamento, tudo certinho. Uma outra coisa que tínhamos em mente também era que fosse multifuncional. Afinal, já que você tem uma máquina CNC, por que não ter também uma máquina de corte a laser? Ou até mesmo uma impressora 3D? Isso não só valoriza a máquina, já que são 3 máquinas pelo preço de uma, mas também te proporciona muito mais opções e possibilidades criativas. Começamos pela construção da base, onde tudo será apoiado, chamando de eixo Y. Em seguida, montamos a estrutura móvel e o eixo onde se movimenta o cabeçote, chamando de eixo X. Por fim, montamos o eixo vertical que levanta e abaixa a ferramenta, chamando de eixo Z. Em relação à eletrônica, usamos um controlador Arduino com uma placa CNC Shield e drivers controladores. Aprofundando um pouco mais nesses temas, um Arduino é um microcomputador que controla todas as informações que entram e saem da máquina. A placa CNC Shield é uma placa que se conecta diretamente no Arduino e simplifica as conexões entre o Arduino e os motores e sensores da máquina. E os drivers são condutores de cada motor. Eles traduzem o código de computador em movimentos para o motor. Assim a máquina sabe exatamente onde está e para onde tem que ir. Em relação ao software, também foi bem simples, precisando apenas baixar, instalar e conectar o controlador Arduino no computador. Em um vídeo futuro, explicarei o passo a passo certinho de como funciona tudo isso, inclusive um passo a passo de como montar esta máquina. Então, deixem o like e compartilhem esse vídeo, e não deixem de se inscrever para não perder tudo que vem por aí. No final, com um pouco de paciência e bastante gerenciamento de cabos, temos o resultado.
Para saber se a nossa máquina realmente era boa ou não, fizemos uma pequena pesquisa de mercado, onde analisamos 5 modelos com propostas e tamanhos semelhantes ao nosso para termos uma comparação de especificações de máquina e de custo. Mas antes disso eu queria explicar um pouco quais são essas características que a gente vai comparar. Primeiro, a gente vai comparar a área útil. Nesse caso, é o volume máximo que a máquina comporta, é o tamanho máximo que uma peça possa ter. Nós vamos comparar também o material usinado, ou seja, qual material pode ser processado na máquina. Vamos comparar sua multifuncionalidade, se ela tem mais de uma função ou não. Por exemplo, se ela tem só corte de usinagem ou se ela tem corte a laser também. Vamos comparar a potência de corte, que é a potência da ferramenta de corte, no nosso caso, a potência da tupia. E por fim, vamos comparar o preço, que é o custo de mercado, o custo de aquisição de cada máquina. Aqui estão os resultados da nossa pesquisa. Para cada categoria, demos uma nota de acordo com o seu desempenho em cada área especificada, sendo 10 a melhor máquina para cada característica. Temos aqui então a pontuação final, que é a pontuação média de cada máquina. Podemos ver que o nosso protótipo, apesar de seu tamanho pequeno, ele tem várias características que é igual ou até melhor que muitas máquinas no mercado hoje. E pelo preço que chega até 8 vezes mais barato, realmente não tem muita comparação para fazer. Eu sou Bruno Cavenaghi, um grande abraço para vocês. Tchau!